Boa noite, família, tudo bom? Hoje eu queria explicar para vocês o que é o inferno de acordo com os princípios bíblicos, o que a Bíblia realmente diz. Por que as pessoas acreditam no inferno? O que é realmente? Muitas pessoas acreditam no inferno quando elas leem ali na Bíblia que diz que os falsos profetas serão atormentados para sempre. Agora vamos entender como isso é possível. Ele se refere a um texto que diz aqui em Apocalipse capítulo 20 e o versículo 10. Que diz assim, ó: e o diabo e os que enganavam foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estavam tanto a fera como os falsos profetas, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Aqui diz que o próprio diabo foi lançado junto com eles, onde já estavam os falsos profetas que atormentavam dia e noite. Mas será que o inferno realmente pode ser um lugar de tormento? Porque se eles já estavam e o próprio diabo foi lançado para lá junto com eles, como é que a Bíblia se refere a atormentar para todo sempre? Mas nós temos que entender quem será lançado para lá. Se nós olharmos um pouquinho mais para baixo aqui em Apocalipse 20, 14, ele diz assim: a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo representa a segunda morte. Olha só, a morte e a sepultura. Em algumas traduções está inferno. Como pode duas coisas impessoais serem lançadas no lago de fogo? Que aqui diz que representa a segunda morte. Veja bem, temos que entender o que agora acontece com quem é lançado para lá. Mas veja, a morte foi lançada no lago de fogo. Veja agora o que diz aqui em Apocalipse 21, 4. E ele enxugará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte. Até aí tá bom. Aqui diz que a morte vai deixar de existir. Mas lembra que nós falamos quem ia ser lançado para lá, que a própria morte foi lançada no lago de fogo? Então a Bíblia diz que ela deixará de existir, ou seja, acabará para sempre. Isso significa que a morte vai existir? Vai continuar existindo após ser lançada lá? Não. Sabe por quê? Olha como é que a Bíblia encara a morte. Como Deus encara a morte em 1 Coríntios 15, 26. Que fala bem assim: e o último inimigo a ser reduzido a nada é a morte. A morte é considerada como um inimigo de Deus e será reduzida a nada. Mas isso, lembrando, quando ela for lançada no lago que queima com fogo e enxofre. Mas o que acontecerá com o diabo? Já que ele também vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, significa que ele vai ser atormentado? Tem um texto na Bíblia que refere bem quando diz isto, em relação a Satanás, diabo e seus demônios, que é em Mateus 8, 29. Mateus 8, 29 diz assim: e começaram a gritar: Filho de Deus, veio aqui nos atormentar antes do tempo determinado? Esses são os demônios que estavam falando. Eles perguntaram: será que ele veio nos atormentar aqui antes do tempo determinado? Será que Jesus ia atormentá-los literalmente? Veja o que os demônios realmente raciocinavam quando eles diziam essa palavra, atormentar. Aqui, um outro texto que compara bem o significado da palavra atormentar, quando nós lemos aqui em Lucas 4, 34. Veja só o que ele diz aqui. Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Veio nos destruir e sei exatamente quem você é, Santo de Deus. Eles sabiam que era Jesus Cristo. Quando eles falavam a palavra tormentar, comparando com Mateus, lembra que eles estão falando a palavra destruir. Mais uma evidência é que em Lucas 8,31, Lucas 8,31, nos deixa bem claro assim, quer ver? E eles lhe suplicaram que não os mandasse para o abismo, para uma destruição. Eles sabiam, na verdade, qual era o seu futuro. Satanás, o diabo e seus demônios, eles sabem o que acontecerão com eles. Se nós lemos lá em Apocalipse capítulo 20, lá mostra que eles passaram por um tempo de inatividade. Ou seja, antes mesmo deles serem eliminados, eles vão ficar lá por um tempo. A Bíblia se refere até mesmo como tártaro, no momento antes de serem destruídos no lago que queima com fogo e enxofre, que é a destruição. O interessante é que a Bíblia diz que outras pessoas também poderiam morrer. Serão também são lançadas lá.
Se nós lermos ali em Ezequiel, capítulo 3:20, fala sobre um tropeço, que é o que Satanás e o diabo fazem com toda a humanidade. Veja só, também, se o justo abandonar sua justiça e fizer o que é errado, porei diante dele uma pedra de tropeço e ele morrerá. Se você não avisar, ele morrerá por causa dele, e por causa do seu pecado, dele, e os atos justos dele não serão lembrados, mas o sangue dele exigirei de você. É uma lembrança nós lembrarmos essas pessoas do seu caminho ruim. Quando nós falamos aqui que Satanás, diabo, ele era uma pedra de tropeço e será lançado no lago de fogo e enxofre juntamente com a morte, é que o tormento eterno da morte é o fim para sempre. Um outro texto que nos faz lembrar, eternidade, ou seja, para sempre, acabar e eliminar, é o de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: e esses mesmos sofrerão a punição judicial da destruição eterna, sendo eliminados do diante do Senhor e da sua gloriosa força. Ou seja, eles serão destruídos para todo sempre. O próprio Satanás diabo também, que estará no abismo, será eliminado para sempre. Qual foi o motivo, então, podemos perguntar, qual foi o verdadeiro motivo de Jesus Cristo ter vindo à Terra? Se nós lermos aqui em Hebreus 2,14, fala bem assim, quer ver? Portanto, visto que as crianças são sangue e carne, ele, no caso o próprio Jesus Cristo, também se tornou sangue e carne, para que, pela sua morte, reduzisse a nada aquele que tem os meios de causar a morte, isto é, o diabo. Então, Jesus Cristo morreu por nós para que tivesse os meios de eliminar quem? Aquele que tem os meios de causar a morte, isto é, o diabo. Agora vamos entender, se o diabo vai ser eliminado, a morte vai ser eliminada, um lago que queima com fogo e enxofre, que é a segunda morte, para todo sempre, haverá morte? Não, não haverá. Haverá ter como sofrimento? Não, porque a sepultura ou o inferno foram eliminados. Ó família, é isso aí. Eu espero que eu tenha conseguido passar o entendimento da Bíblia.